gente vai ter um tempo agora, um bate-papo muito legal com os nossos pastores, o pastor Orlando e a pastor Vanessa, que é um tempo para a gente poder entender um pouquinho, poder compartilhar um pouquinho como igreja, tudo isso que a gente viveu, né? Vai ser um bate-papo. A gente quer... Eu pensei em algumas perguntas aqui para fazer para eles e também queria deixar a igreja livre, tá? Se alguém quiser se manifestar e dizer, eu tenho alguma curiosidade do que a gente viveu nesse ano, ou até rapidamente, se alguém, em algum momento, a gente vai ter um momentinho para alguém dar um testemunho do que viveu, vai ser muito bom. Então, pastor Orlando e Vanessa, glória a Deus, é isso. Amém. Não, já quer que eu faça a pergunta, peraí. Então, eu tenho algumas perguntas que o Senhor colocou no meu coração. E a primeira, assim, que eu acho que vai já trazer muita revelação do céu para a gente, é justamente como surgiu essa visão da Casa Viva, né? E qual foi o momento que o Orlando e a Vanessa sentiram que era a hora de transformar esse sonho em realidade, né? Eu creio que o Senhor não depositou essa visão há um ano atrás, né? O Senhor deve ter começado a ministrar aí no coração da família, e eu acho que vai ser muito bom eles poderem compartilhar com a gente quando foi que surgiu essa visão e quando foi o momento que eles entenderam que era a hora realmente de transformar essa visão em realidade. Coisa boa. Queridos, o meu chamado ministerial foi com 18 anos de idade. E eu participei, fui músico de um cantor na nossa cidade, esse cantor evangélico, e eu encarei aquilo como um ministério. Depois eu fiz parte da Igreja Batista Central, uma igreja que eu aprendi demais e que honro demais a Deus por ter vivido 20 anos naquele lugar. E foi em 2013, quando eu estava liderando a juventude da IBC, que a paixão por pastorear foi muito forte, muito forte. Cuidar de líderes, formar pessoas, e naquele ano Deus confirmou, né, já há 13 anos nessa comunidade, então foi que Deus selou esse chamado de plantar uma igreja em 2013. Mas foi em 2022... Pois complete com essa frase aí. Ele está falando, realmente foi em 2003 que Deus despertou para 2013, para esse momento realmente que a gente viveria isso juntos, né? E que Deus entregaria pessoas, ovelhas, para estar conosco nessa caminhada. Mas quando eu fui pedido em namoro, pela primeira vez, quando ele foi pedir a minha mão em namoro, meu pai, ele disse que queria ser pastor. Aí eu fiquei assim, deixa eu ver a reação do meu pai. E o meu pai ainda disse, sim, meu povo. Pois é, homem de visão. Casei sabendo. Mas em 2022, eu e Vanessa, estávamos em uma conferência em uma igreja lá em Belo Horizonte. E naquela conferência, Deus falou profundamente ao meu coração, confirmando que era o tempo. Eu saí daquela conferência, voltei para a cidade onde eu morava, lá no Mato Grosso, com aquela certeza que era tempo de plantar uma igreja. Ainda não tínhamos todas as respostas, claro, né? A gente foi para um tempo de muita conversa, muita oração, jejum, e Deus então foi confirmando. E então, no dia 8 de janeiro de 2023, nós estávamos abrindo a nossa casa, começando a Casa Viva em casa, como fez parte da visão, né, desde o início, que eu gostaria de começar a nossa igreja na nossa casa, e assim foi. Isso com menos de um mês que nós retornamos para Fortaleza. A gente tirou alguns dias para descansar e alguns dias para preparar esse momento, então foi assim. Começou em 2013, se concretizou em 2022, e se realizou efetivamente no dia 8 de janeiro de 2023. Amém. Amém, glória a Deus. Essa visão de casa, quando o pastor compartilhou comigo pela primeira vez, assim, falou muito forte ao meu coração. A gente passou um tempo morando fora também. Eles vieram do Mato Grosso, tem 3 anos. Estavam morando em Mato Grosso? Moramos 2 anos e meio. Essa história aí vocês não falaram, né? Mas eles estavam no Mato Grosso.
E assim, uma coisa que o Senhor entregou ao meu coração é de que quando eu voltasse para Fortaleza, independente de como eu vivesse igreja, eu vivesse em casa, né? E aí, quando eu conversei com o pastor e ele falou exatamente dessa visão, assim, chega, arrupiou os cabelos até do ouvido. Foi tremendo. E aí eu queria fazer uma pergunta para a pastora agora, para ela responder, porque a gente sabe que no meio de uma visão existem muitos desafios, né? E obedecer, precisa ter fé para obedecer, né? E aí essas perguntas são inéditas, viu, para eles. Eles não foi nada combinado aqui. É verdade. Pastor, assim, quando vocês decidiram, né? Porque eu creio que essa visão é dada para o casal, né? É o ministério. Quando vocês decidiram que Fortaleza seria o local da igreja, quais foram os sentimentos e desafios que vocês enfrentaram no início? Bom, que de fato seria Fortaleza, Deus falou para o meu marido, certo? Então, assim, a gente teve um momento de ajuste entre nós, inclusive tivemos uma grande lição nesse percurso, onde Deus confirmou que o alinhamento é extremamente necessário. Então, o alinhamento entre o casal, ele é necessário para o que vai acontecer depois. Então, a gente realmente teve uma grande lição nesse período, onde o coração do Orlando já estava super empolgado e o meu estava calmo, ainda não estou vendo, não sei. Eu fui por muita obediência, né, para o Mato Grosso, fui debaixo de muita obediência, não fazia ideia que lá fazia parte do nosso destino profético. A gente tinha que ter passado por lá, porque senão vocês não teriam pastores aqui hoje para pastorear vocês. Então, de fato, Deus já sabe a história e Ele já construiu a história de um jeito lindo e perfeito e a gente vai caminhando dentro dela, né? Então, acho que a atitude de obediência me ajudou a enxergar o que Deus estava fazendo. Mas foi debaixo de alguns desafios, sim, né? De muitas conversas com Deus, dizendo para Deus, Deus, eu quero estar. Foi uma das minhas orações que eu passei, assim, acho que algumas semanas, né? Orando exatamente a mesma frase, que assim, eu quero estar para entregar aquilo que o Senhor tem me confiado para as pessoas que estão prontas para receber. E aquilo ali foi tornando a minha oração. Foi embasando nessa oração que eu disse, eis-me aqui, para onde você for, eu vou com você. Né? Porque eu sabia, tinha convicção que Deus colocaria pessoas para receber aquilo que Ele já me deu para entregar. Então, eu acredito que essa direção, que a gente não consegue fazer cálculo, porque viver pela fé não dá, a conta não bate. Né? Então, de fato, foi Deus confirmando isso aí para a gente, e a gente tomou a decisão em novembro, mais ou menos, que de fato viríamos, e outubro, eu acho. Outubro a gente bateu o martelo que realmente viríamos para Fortaleza, e em dezembro chegamos aqui, e aí no dia 8 de janeiro já iniciamos a nossa primeira célula, que começou na nossa casa, né? E realmente tem sido muito bom. Ver isso aqui hoje, assim, meu Deus, a gente começou lá na nossa casa, um grupinho ali de 8 famílias, né, juntas, reunidos, e hoje Deus já nos acrescentou tantos, e nós celebramos isso. A gente tomou a decisão de estar em Fortaleza quase que, assim, foi a última coisa que a gente decidiu. E por que isso? Porque a gente estava muito bem no Mato Grosso, né? Deus estava abençoando grandemente, honrando grandemente. Assim, não tinha razões para a gente sair do Mato Grosso. A gente passou um tempo dizendo, Deus, por que não pode ser aqui no Mato Grosso, né? A gente foi tão bem acolhido por esse estado, a gente foi tão abençoado pelos líderes que ali estavam, né? O nosso ministério se expandindo em várias cidades, em várias lideranças, com o treinamento de líderes que a gente fazia. Então, foi por isso que a gente ficou ali, Deus, mas um dia é mesmo. Então, confirmou-se que era aqui em Fortaleza, onde eu já havia orado e sonhado e plantado muitas sementes nos anos anteriores, não só em vida de pessoas, mas em oração, em jejum, em conexão, né? Era diferente quando eu falava na minha cidade, né, de Fortaleza. Então, por isso que a gente decidiu por último, porque a gente ficava assim, não tem muitas razões explicáveis para sair desse estado. Amém, amém. Viver por fé é exatamente não ter a resposta física, né? A gente precisa viver por expectativa e por esperança, né? O Senhor entregou, e é muito tremendo já ver alguns dos sonhos e da visão já sendo concretizada no nosso meio, né? Glória a Deus. E uma outra pergunta que eu queria fazer para o pastor dessa vez, o nome Casa Viva, eu acho que ele simboliza muito o que a gente tem vivido, né? De ser uma grande casa,
que a gente pode acolher, e não somente isso, mas de que cada casa é um templo, é um lugar em que o Senhor vai transformar. E esse ambiente de casa a gente quer estar aqui, trazer para cá todo domingo, né? E aí eu queria fazer uma pergunta, porque eu sei que foi muito forte isso na visão e no sonho, de trazer esse ambiente familiar para os cultos, né? De simplicidade, de acolhimento, de toque, de vida na vida. Então, assim, como que essa estrutura de célula, essa estrutura mais orgânica, mais dinâmica, mais de focar mais nas pessoas do que na programação, né? Como isso, de fato, influenciou esse um ano e como vocês acham que vai influenciar nos anos que estão por vir, né? Essa pergunta é boa, né? Daria a ministração de hoje pela manhã já. Mas de forma bem objetiva, gente. Se tem uma coisa que esse nome Casa Viva foi de Deus mesmo, porque a vida toda, assim, toda essa preparação para plantar uma igreja, eu quis ser parte de outra igreja. A vida toda foi sonhando ser igreja A, depois assim, cara, eu acho que eu vou me conectar com aquela turma ali, eu vou abrir uma congregação ligada àquela igreja, e olha que opções eu tinha, tá certo? Mas Deus não quis, Deus não permitiu, e eu relutei muito para plantar uma igreja que fosse uma nova igreja, né? Até porque nem era muito do meu perfil andar sozinho. Então Deus costurou todas as coisas a ponto de nos dar o pastor Tilica, né, que é o nosso pastor lá do Mato Grosso. Tilica é o nome carinhoso dele, né? O nome dele é Erleans, tá, gente? É mais complicado. É mais complicado, Erleans. Então, a gente teve esse líder, esse pastor, que foi meu pastor geral lá no Mato Grosso, que abençoou, que acreditou. Eu disse, bom, então se temos uma cobertura espiritual, a gente vai nessa. E aí o nome vem da nossa identidade. Nós sempre, né, fomos apaixonados por abrir a nossa casa para receber pessoas. Desde o nosso 3º mês de casado, nós já estamos casados há 16 anos. Então, nós sempre abrimos a nossa casa. Então, a gente entendeu que igreja, casa, tem a ver com a nossa identidade. Mas não era só ter uma casa para ser diferente. A gente queria ter fluir do Espírito Santo. A gente queria ter fluir do amor. Fluir de poder, fluir de graça. Então, a gente combinou essas duas palavras, né? Casa viva, para que seja vivo mesmo o que acontece dentro de nós. A gente, então, nos primeiros 6 meses, nós focamos ela em células, focamos ela nos relacionamentos. Por quê? Porque, de verdade, no começo, a gente não queria, vamos dizer assim, toda igreja que começa, ela vai naturalmente atrair algumas pessoas. E a gente não queria atrair pessoas que queriam cultos, que eu gosto de chamar de pessoas cultocêntricas. Elas são igrejas só no domingo. Eu não gostaria de atrair essas pessoas para a nossa igreja, queria que fosse na casa. Então, ou seja, quem não gosta de igreja nas casas não estaria na Casa Viva nos primeiros 6 meses. E era isso mesmo. A gente queria gente que gostasse de relacionamento, de abrir a casa, de se relacionar. Então, nós fizemos células e só a partir do nosso culto de inauguração, que foi dia 25 de junho, aqui no 7 de setembro, alguns de vocês estiveram, foi que nós iniciamos os nossos cultos semanais. Paralelo a isso, nós fizemos a nossa Escola do Discípulo, que é a nossa escola de ensino e de estudo bíblico, que ainda hoje permanece online, toda terça-feira, para não ter muito esses deslocamentos. Então, células, escola do discípulo e cultos, então, se tornou a terceira coisa para a gente ter esses pilares, mas é vida na vida. A gente ama a gente e é isso que a gente tem buscado fazer. Amém, glória a Deus. A gente vai chegando ao fim desse momento e eu queria só falar rapidamente assim, uma das coisas que mais me impactaram nesse tempo de um ano foi a liberdade dada pelos pastores e a liberdade que existe no nosso meio de deixar o Espírito Santo fluir, né? E aí, olhando para o que a gente passou nesse ano, né, teve um culto que me marcou, que eu queria compartilhar com os irmãos, e eu acho que eu queria ter oportunidade, eu sei que a gente está com um tempo um pouquinho apertado, mas ter a oportunidade de viver isso também novamente hoje com uma pessoa que se dispôs a falar do que o Senhor fez nesse ano, que caminhou com a gente, né?
mas que foi um culto e que o pastor estava preparado para pregar uma palavra, a gente fez toda uma programação e o Senhor foi muito tremendo e ministrou que iam ser uma manhã de testemunhos, né? E que como foi edificador o Espírito Santo falar, os ouvidos estarem abertos para deixar ele falar. Isso, para quem caminha mais perto do pastor Orlando, sabe que isso não é tão fácil para ele, não é tão simples, e ele, mais uma vez, com atitude de fé, obedeceu, né? E essa marca tem sido tremenda no nosso meio, né? Liberdade de deixar o Espírito Santo fluir, né? Então, eu queria, se alguém quiser, tem um minutinho, muito rápido mesmo. Eu sei que algumas pessoas já falaram aqui na TV, né? Mas se alguém quiser falar alguma coisa do que foi feito nesse ano, que foi transformado, fica à vontade, se não, amém. É isso. Tá bom. Amém. Igor, por favor, traz aqui para mim. Pessoal, quem me conhece sabe de quão eu gosto de me conectar aos momentos através de pessoas, né? A gente tem, obviamente, uma busca por ouvir a voz de Deus, uma sensibilidade por ouvir a voz de Deus, mas eu amo pessoas. Se vocês sabem, alguns conhecem muito bem isso. E quando nós chegamos no Mato Grosso, naquele lugar que a gente só conhecia a liderança da igreja, a gente ficou pensando assim, meu Deus, como é começar do zero numa cidade, não apenas como pastor, mas como discípulo, principalmente. Como é que eu vou me conhecer as pessoas, me relacionar com elas? E eu então comecei a orar por isso, dizendo, Deus, me dá a intencionalidade, que é algo que eu prezo muito, por onde eu passo. Seja onde eu estou comprando alguma coisa, seja por onde eu passo. Eu busco nutrir essa intencionalidade. E não demorou muito, Deus nos deu algumas pessoas carinhosas, especiais, pessoas que foram sendo agregadas à nossa família, que foram entregando suas vidas a Jesus. E até onde eu consegui fazer uma contagem rápida, nós conseguimos conduzir ainda 14 pessoas, né, a entregar as suas vidas a Jesus, a reconhecerem como Senhor e Salvador, batizar essas pessoas. E sabe que 2 deles estão aqui no nosso meio hoje? Um presente de Deus para mim. E eu... Cadê? Ah, tá bom, eu perdi vocês de vista. Vem cá, Júnior e Isa. Casal querido lá de Alta Floresta, hein, gente? Meus vizinhos de Alta Floresta. E eles foi o primeiro casal que a gente recebeu na nossa casa. E a gente falou do plano da salvação para eles. E foi uma noite marcante que eu vou deixar que eles mesmos contem. Mas só para dizer que como eu estou feliz, né? Eles se prepararam para estar alguns dias de férias por aqui, estão com a família. E que bom que eles guardaram essa datinha para estar aqui com a gente. Então, por favor, meu amigo. Não pode ser as damas começar, não? Pode. Já sei como é. Bom dia, gente. Eu me chamo Isa. Como o Orlando já apresentou para vocês. Falar deles, eu sou bem chorona. Ainda mais quando é para falar deles. Nós éramos católicos. O Juninho não. O Juninho veio de uma família que o pai era católico, a mãe era evangélica. Mas eu vim de uma família católica que quando falava de culto de pastor era aquela repreensão. E a gente foi na IPR pela primeira vez no culto ecumênico da faculdade do Juninho. O Juninho estava se formando. E logo naquele primeiro momento a gente se olhou depois daquele culto e falou: esse lugar tem algo diferente. Mas ao mesmo tempo que ele falou que tem algo diferente, eu falei: eita, mas espera aí, não é bem assim não. E fomos para casa. Na outra semana já comentamos com os amigos da igreja e automaticamente já direcionaram para Orlando e para Vanessa, recém-chegados em Alta Floresta. Eu também tinha pouco tempo que estava ali, Juninho já tinha mais tempo. E logo na primeira semana que a gente se conheceu, a gente marcou o nosso famoso churrasco. Num domingo, o Orlando ligou para a gente e falou: venham aqui e tal.
Aí eu olhei para o Júnior e falei, meu Deus, a gente acabou de conhecer e já vai na casa dele? Vamos lá, né? E nós fomos naquele dia mesmo, e não se passaram 15 dias, nós já estávamos em uma reunião na casa deles. Isso nesse decorrer desses 15 dias, as coisas acontecendo, todo dia a gente se falando, e uma reuniãozinha bem intencional, em que o Espírito Santo já estava trabalhando no coração deles. Isso foi em novembro, né, amor? Dezembro de 2021. E naquela conversa, naquele bate-papo, o Espírito Santo agiu naquele lugar. E naquele lugar, na casa dele, no quintal da casa dele, nós entregamos a nossa vida a Jesus. E a partir daí, não só nossos pastores, mas grandes amigos, nós passamos a compartilhar vários tempos de mesa, que era o que fazia enorme diferença. Nós já tínhamos 2 anos de casado, né, amor? E a gente ainda não tinha enfrentado tantas dificuldades depois do nosso tempo de conversão. E do mesmo jeito, e eu lembrei muito quando eu cheguei aqui e o Orlando e a Vanessa já comunicaram do ar, eu pensei, não, Jesus está aqui mesmo. Porque quando a gente escolheu estar com Jesus, foi onde a gente enfrentou nossas maiores dificuldades. E quando algo dá errado, igual o momento que eu vou deixar o Juninho contar de luto que nós passamos do pai dele há 1 ano atrás, quando algo dá errado, eu sei que algo maravilhoso está por vir. Eles nos ensinaram isso, que quando vem a dificuldade, pode esperar que algo maravilhoso vai vir. E isso passou a nos ensinar a enfrentar as dificuldades do nosso casamento. Quando algo errado ainda acontece, eu lembrar, não, meu Deus, isso aqui vai passar porque Jesus está com a gente e o inimigo está furioso com isso. E da mesma forma que Jesus está furioso com a situação de estar acontecendo, de vocês estarem celebrando um ano de igreja, o inimigo está furioso com isso. Mas como foi cantado aqui, isso não vai abalar, o inimigo não pode com isso. Porque Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. E nós estarmos hoje, a gente se planejou para estar na inauguração da igreja. Mas, infelizmente, nós não podemos estar, né? Mas hoje estar aqui é um presente. Ver isso aqui é um presente. Porque logo no início, quando a gente se conheceu, eu lembro até hoje a gente sentado, o nosso primeiro pequeno grupo, lá é pequeno grupo, não é célula, mas é a mesma coisa. O Orlando começou nós 4. Nosso pequeno grupo era nós 4. E o Orlando, a gente sentado, ele compartilhou, eu tenho uma vontade de ter uma igreja onde ninguém vai ficar de costa para ninguém, a gente vai ficar em casa, assim. E eu falava, meu Deus, que diferente, isso vai dar certo. E realmente deu, você realmente conseguiu. E eu fico muito feliz de ver isso aqui hoje. É um presente para nós também. Vocês são muito especiais para a gente, viu? Bom dia a todos, meu nome é Júnior, eu sou casado com essa digníssima há 5 anos. E, igual ela começou falando ali, o meu processo de conversão, para mim, não foi tão complicado, porque antes mesmo de a gente ir a primeira vez na IPR, a gente já tinha uma necessidade de buscar algo diferente. Nós estávamos na igreja católica, mas se sentimos incomodados de, enfim, ser só mais uma pessoa dentro da igreja, entendeu? E, como ela comentou, num culto ecumênico, nós fomos tocados juntos. E quando eu entrei no carro, eu entrei apaixonado. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou contar para essa menina aqui, católica roxa? Mas Deus é tão bom, gente, que na mesma hora ela olhou para mim e falou, eu gostei também. E de lá para cá foi um processo de, igual ela comentou, muitas coisas aconteceram. E até o dia em que aceitei Jesus na casa do Orlando, nós aceitamos Jesus na casa do Orlando de uma forma assim, sobrenatural mesmo, o Espírito Santo estava ali. E de lá para cá, gente, foram tantas coisas que aconteceram, mas uma coisa muito importante que aconteceu na minha vida foi aprender a se relacionar, a se importar com pessoas, porque até então eu via para mim, eu falei, não, eu estou bem com Deus, os outros que se virem, né? Mas através da vida do Orlando e da Vanessa, eu aprendi a ter esse cuidado, esse carinho com as pessoas, de não só
cuidar, assim, mas assim, aprender, tentar entender as pessoas, o cuidar das pessoas, entendeu? Então, isso foi um processo muito importante que ajudou muito também, igual ela comentou, no... Eu perdi meu pai em 2022, em agosto de 2022. Uma forma muito trágica. Jamais imaginava que perderia meu pai daquele jeito. Meu pai estava em cima de uma barreira, não sei se vocês entendem como é que é um garimpo, mas ele estava em cima de um buraco de 8 metros de profundidade, mais ou menos. E ele, em cima daquele buraco, a barreira caiu e ele ficou soterrado. Foram achar meu pai 3, 4 horas depois, já sem vida. Mas, gente, o magia de Deus na nossa vida é tão maravilhoso que eu nunca achei que eu seria tão amado. Não pela situação de perder o pai, mas a gente espera muitas coisas das pessoas quando acontecem coisas ruins com a gente, né? Mas através do pastor Orlando e da pastora Vanessa, nós podemos receber o amor de Deus. Eu pude, não só eu, mas a minha esposa e toda a minha família, nós podemos contemplar o amor de Deus em nossas vidas através naquela situação, naquele momento tão difícil. Eu me recordo muito bem de quando, conversando com o Orlando no dia do velório do meu pai, eu comentando com ele sobre ele celebrar alguma coisa lá, né? E ele falou, meu amigo, eu nunca fiz isso e tal. Mas ele foi lá e foi maravilhoso. Tocou a sanfona dele, que meu pai também gostava. Meu pai teve a oportunidade de conhecer ele. Gente, e é isso. Que eu teria infinitas coisas para contar para vocês, mas o que eu consigo contar hoje aqui é isso. É muita emoção poder estar aqui celebrando junto com vocês esse 1 ano de Casa Viva, entendeu? É muito bom estar aqui. Vocês são contemplados com 2 pessoas maravilhosas, maravilhosas mesmo. Vocês têm um presente de Deus aqui, era ter o Orlando e a Vanessa com vocês. E é isso, muito obrigado. Obrigado, amigo. Com vocês. Obrigado por compartilhar e edificar um pouquinho da nossa história, né, lá do Mato Grosso. Pessoal, nós vamos comer bolo hoje, tá? Hoje é aniversário, tem festa, olha aqui, que coisa linda. Será que dá esses 3? Se faltar, a gente vai buscar ali na padaria. Não, vamos não. O Senhor multiplica isso, não vai faltar não. Gente, eu quero, ainda nesse clima de testemunhos, né, convidar aqui mais uma vez o Luciano. Eu acho que essas pessoas são as melhores pessoas para falar do que foi a Casa Viva, né? Por isso que a gente tentou preparar vídeos e falas para que, né, como diz Provérbios, não sejam os seus próprios lábios que te elogiem. Então, essa é a ideia. E Deus fez algo tão especial na vida do Luciano que eu acredito que é digno de ser compartilhado nesse 1 ano de Casa Viva. Graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Pensar que um dia os irmãos já congregaram nos subterrâneos, né? Embaixo das cidades. Então hoje a gente pode glorificar a Deus e dizer assim, Senhor, obrigado que a gente tem um local tão agradável, a liberdade, porque eles tinham o calor do lado de dentro e a espada lá fora. Então a gente tem a alegria de louvar o Senhor aqui, né, irmãos? Amém? Eu queria partilhar esse testemunho, né? Ele tem um objetivo, primeiro agradecer a Deus, honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo e também edificar a igreja. Eu me converti e me batizei em 98. Foi algo assim muito especial, porque a minha filha foi convidada a uma escolinha de uma congregação que abriu de frente à minha casa, na época a Missão Logos, pastor Paulo Palhano, e ela teve lá e depois me convidaram para ir jogar bola. E nesse jogar bola, dia de sábado, aconteceu um batismo, o Espírito Santo de Deus estava ali, pessoas tocadas e eu muito mais ainda. Então, no domingo, eu só fui lá confessar o nome de Jesus, aceitei em 98. E ali começou uma transformação na minha vida. Em 2005, já tendo passado por algumas congregações, Deus me abençoando, conhecendo irmãos. Na caminhada, em 2005, eu fui para a Assembleia de Deus de Madureira. Comecei lá, servindo como diácono, presbítero. Cheguei a co-pastorear também a congregação com o pastor Joel Macedo. E fui
consagrado também evangelista pelo bispo Manuel Ferreira, das Assembleias de Deus de Madureira, quando esteve aqui no estado. E, assim, muitas coisas eu recebi ali nessa caminhada. Depois, eu, através da bênção pastoral também, abri uma congregação no Tupamirim, né? Antes eu havia já dirigido algumas congregações, na Boa Vista, também no Tupamirim, e depois fui abençoado para abrir uma congregação no próprio Tupamirim, que era um Ministério Kadosh. Fiquei até 2011. Em 2012, irmãos, e aí começa algo muito desafiador na minha vida, porque eu tinha a minha vida profissional, ia muito bem, ganhava bem, estava mantendo a família, a parte intelectual, tudo bem, estava na faculdade, né? Estava ali à frente da congregação junto com os irmãos, e tinha a parte familiar, né? A nossa estrutura, ela é tão forte quanto o pilar mais frágil que houver na nossa estrutura, e ela foi romper na minha casa. Então, minha filha mais velha, a gente começou a ter uns problemas e coisas que eu não percebia, mas que já aconteciam. Esse rompimento familiar, e aí veio esse colapso, né, familiar, e ali fiquei à beira de uma separação, de um divórcio. E tive que reunir a igreja estava aumentando em número, né? A gente já tinha mudado de um local para outro, mas eu tive que reunir a igreja, contar para ele as minhas fragilidades. Eu não tive um tempo para sair, resolver isso e voltar. Foi muito doloroso, aconteceu uma cisão em todas as áreas da minha vida. Primeiro espiritual, com Deus, com os meus irmãos, com a congregação, né? E passei por um divórcio em 2012. Não aconselho isso a ninguém, viu, irmãos? 3 filhos, as noites eram longas, né? Choro e muitas coisas Deus falava ali no meu coração. Mas ao final de 2012 também tive o privilégio de casar com a Carol, essa mulher linda que está ali, minha esposa, minha ajudadora. E me debrucei ali numa busca de uma reestruturação familiar, por minha conta, né? Eu estava afastado da igreja e na busca dessa reestruturação familiar, processo muito doloroso, porque quando Deus não está no meio do negócio, a arquitetura, ela toca por conta própria, aí os irmãos já sabem, é um desastre, né, irmãos? Nova socialização, né? Então eu voltei a beber, eu criei um novo ciclo de amizade, porque eu já não me sentia pertencendo ali, e muito julgo de mim mesmo, para comigo mesmo, né? E beber socialmente é interessante, né, irmãos? Porque a gente vai para um lugar socialmente, mas existe alguém lá que é antissocial, e que ele tem propósito, e que ele tem intencionalidade, e que ele é iníquo. Então, assim, no meu caso, não me serviu. E eu fui caminhando, né? Em 2018, eu comecei um outro processo. Então, eu cheguei num ponto em que... Interessante que todos esses dias, mesmo de afastamento, nós tínhamos uma oração de manhã para agradecer pelo dia, pelo pão de cada dia. Eu guardava aquilo. Eu não posso julgar se existia superficialidade ou se era algo que chegava até Deus. Eu não posso julgar. Deus sabe. Mas aquilo não me dava uma suficiência, porque algo gritava dentro de mim. Eu queria saber a razão da minha existência, qual o meu papel. Eu já não me contentava mais com as coisas que eu via. Eu precisava ver algo sobrenatural na minha vida. E ainda maior do que toda a experiência que eu tinha passado, né? Embora que quando a gente está nesses momentos, parece que a nossa visão ela fica turva. A gente não consegue lembrar dos momentos em que nós fomos achados. Então, a busca pelo desenvolvimento pessoal, né? Esse self-empowerment, né?
e a busca da vida além da matéria, o verdadeiro significado. Eu acho que muitas pessoas também se confrontam com isso. Aí comecei a consumir conteúdo, treinamento, preparação. Aí veio despertar para as neurociências em 2020, a pós-graduação, em comportamento também. Aí veio a hipnoterapia, outras capacitações, mas ainda não tinha chegado nada de resposta. Eu não tinha conseguido preencher um vazio. E aí veio a exploração do mundo espiritual, né? 2021 até 2023, porque essas coisas iam se correlacionando. 11 anos sem comunhão com Cristo, né? Cheguei a usar substância, porque de pesquisa, estudo, e talvez algo me desse uma percepção, ampliasse os meus sentidos, eu talvez conseguisse atravessar uma linha para conversar com Deus ou uma comunicação sobrenatural. Espiritismo, xamanismo, matrizes africanas e a projeciologia. Bebi de todas as águas. A Bíblia diz que isso é uma prostituição espiritual. Oséias capítulo 4, versículo 10 e 11 diz: eles comerão, mas ainda sentirão fome. Eles se prostituirão, mas nada receberão, pois abandonaram o Senhor para cometer adultério com outros deuses. E, depois de tudo isso, entrei em momentos de meditação mesmo, de me fechar dentro do quarto, sozinho em casa, tudo trancado, esposa trabalhando, 5 horas, 6 horas, sem uma palavra, esperando que Deus falasse alguma coisa, porque eu precisava ouvir. E também terminei umas obras que eu estava fazendo, aí me deu mais tempo para resolver uma pendência enorme na minha vida, um vazio. Então, fui em busca dessa expansão espiritual que eu cria de alguma forma que poderia acontecer. E fiz isso várias vezes, de 15 em 15 dias, uma vez ao mês, mas tentei por muitas horas, vinham algumas coisas, alguns insights relacionados ao trabalho, pessoas que eu tinha que me aproximar, mas vazio. Numa semana, eu tive com um amigo, sentei com ele, bebi, coloquei as conversas em dia, passei umas 4 horas com ele em conversa e pedi um auxílio para ele. Eu pedi que ele agendasse um horário num centro de Umbanda. Mas que não dissesse nada, porque eu queria que, de alguma forma, algo aconteceria naquele lugar. 4 dias depois, eu tenho um último momento que eu estabeleci. Fiz algo diferente. Me ajoelhei, orei a Deus, pedi que definitivamente eu precisava que Ele me desse ali um consolo, falasse ao meu coração. E aconteceu, irmãos. 5 horas lá naquele lugar. Primeira mensagem: Jesus e a cruz. Eu não sei como que Deus fala aos irmãos, mas comigo falou de várias maneiras. Em visão, em palavras, uma intuição. E ele me mostra Jesus na cruz. E precisava traduzir para mim, na minha pequenez, uma forma que eu pudesse entender. Então, ele diz assim: olha para ele aí. Você acha que eu não chorei? Um preço alto, irmãos. Segunda visão, depois dessa visão, Jesus e a mesa. Uma mesa muito longa, eu sentado num lugar, e ele me aponta para a cabeceira, e lá ele diz: olha para ele. Olha para ele. Porque você só está aí porque ele te autorizou a estar aqui.
Me ajoelhei, chorei, senti ali a presença de Jesus, senti a repreensão de muitas coisas que rodeavam o meu lar, a minha casa, no mundo espiritual. Ele me incomodou profundamente naquele momento para que eu lançasse fora. Ali, eu me deitei sobre a cama e começaram a vir as coisas, eu comecei a pegar amuletos, mimos que nós havíamos recebidos, objetos estranhos, e a ordem era a seguinte: destrua, fogo, quebra tudo, não deixa nada inteiro. E tudo isso foi feito. Salmo 34, versículo 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Louvado seja Deus. Os desdobramentos dessa reconciliação, irmãos: intensificação na leitura da palavra, jejum, oração, percepção das coisas sutis na madrugada, acordava com a palavra, acordava com alguém na mente, acordava com a mensagem. Aí é meditar na palavra de dia e de noite. Se durante o meu dia eu preencho o meu dia com as coisas do Senhor, mesmo em meio às minhas tarefas, à noite o Senhor continuará falando no nosso coração. A madrugada da aliança. Então, certo dia eu acordo, essa aliança não sai, a não ser que eu tenha um jeito muito especial para tirar. E eu acordo e sinto algo nas minhas costas incomodando quando eu pego a minha aliança. Imediatamente eu preciso abençoar o teu matrimônio, receba a bênção matrimonial. No dia seguinte já comuniquei, o pastor, inclusive no dia seguinte, estava orando, né? E ele manda a mensagem primeiro, eu de quase que eu mandava a mensagem na madrugada. Contei o que aconteceu, a gente marcou um matrimônio, foi uma bênção, os irmãos compartilharam conosco essa maravilha. Reparação familiar, minha esposa foi incomodada pelo Senhor, né? A gente começou a olhar, são 5 filhos, irmãos, a gente não tem filhos em comum, mas são 5 filhos, 3 meus, 2 dela, e são todos nossos, né? Eu tenho uma neta, nasceu em dezembro, fez um mês-versário agora. E veio esse desejo da reparação familiar, como reunindo em casa, trazendo os filhos, trazendo e colocando, não debaixo da nossa autoridade, mas colocando ali aos pés de Jesus, para que fale de forma especial, da forma que só Ele sabe falar, no coração de cada um deles. E olhando a situação de cada um, a gente hoje vê com clareza o que estava acontecendo. E Jesus chegou com essa providência. A confirmação na noite do Fluir foi muito importante para mim, para minha esposa, para minha casa. Deus operou ali. Estabilidade no lar, porque quando essas coisas elas são esse planejamento ele é orquestrado por Deus, aí a coisa flui de uma maneira muito especial. Então, essa estabilidade no lar, essa tranquilidade, esse entendimento com muito mais com muito mais amor, com muito mais compreensão. A bênção matrimonial, o nascimento da Estela em dezembro, então foi algo assim muito especial. Eu tenho alguns agradecimentos a respeito disso, né? Agradeço a Deus pelo seu amor e infinitas misericórdias, a Jesus por ser o autor e consumador da minha vida, ao Espírito Santo pela direção, consolação e intercessão, ao amado casal pastoral, pastor Orlando, pastora Vanessa, porque nos deram essa cobertura espiritual, também os nossos líderes de célula, Laura e Averi, que também nos deram essa cobertura espiritual. A minha esposa, né, presente de Deus, que eu amo muito, né, pela unidade no matrimônio, em todos esses desafios, irmãos, ela acompanhava de perto e ela me ensinou algo, eu nunca me senti só, e ela me ensinou algo que
eu aprendi que a oração a Deus por fé, ela é mais excelente do que a razão, do que ganhar uma questão. A Casa Viva, essa congregação, os irmãos que me acolheram, de alguma forma me deram a mão, me ajudaram com as alegrias e me senti muito encorajado a perseverar. Aos que me perseguiram e caluniaram, pela oportunidade de experimentar e dedicar um amor reparador. Não tenho nada contra eles e peço a Deus que abençoe a eles, os filhos e toda a sua geração, em nome de Jesus. E deixar 2 versículos, 2 Coríntios 5,17, que diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E Apocalipse 22,14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Louvado seja Deus, irmãos. Meu Deus, quanta coisa linda, né? O que dizer, né, meus irmãos? Queridos, hoje eu estou mais como cerimonialista, né? Porque Deus está falando e está agindo no coração de vocês. A gente está celebrando de uma forma diferente mesmo, porque é vida, e isso é a Casa Viva, né? Tem muita vida jorrando e não dá para programar essas coisas. Mas eu também não vou pregar, pode ficar tranquilo. A mensagem que eu ministraria hoje vai ficar para o próximo domingo. Mas eu também quero honrar a Deus pela vida da igreja. Casa Viva, vocês são demais. Tremendo pastorear vocês, isso que a Vanessa falou. Deus, nos dá um povo que quer. Não deixa a gente perder tempo para ficar mimimi discutindo. Eu penso, Deus, nem leva para perto da gente, que a gente não tem tempo para perder tempo. Então, as pessoas que Deus trouxe, a gente que quer, que tem sede, que tem fome, aí é bom a gente pastorear essas pessoas, porque tem muita gente no inferno ainda para a gente tirar de lá. Então não dá tempo para ficar filosofando, discutindo, enfim, tudo isso, né? Então sou muito grato a Deus pela Casa Viva. Eu sou grato a Deus porque nesse ano tem tanta coisa nos bastidores que vocês não têm ideia, mas que Deus usa para nos fortalecer. Sou grato a Deus pela vida do pastor Johan, um amigo de coração, que tem sido bênção para a minha vida, para a nossa igreja. Como não lembrar do nosso culto de consagração, né? Onde ele nos serviu com a sua equipe, toda a equipe de louvor ali. Foi tão tremendo e a gente continua, né, trocando ideias. Pastor Márcio, que está aqui, né, um amigo precioso, Regina, né, que tem sido uma família onde a gente também já tem se refugiado, né, para compartilhar a vida, a mesa, abrir o coração. Aos pastores da Central de Belo Horizonte, que são profunda inspiração para a minha vida, em especial o pastor Luiz de Jesus e o pastor Samir Trade, 2 amigos que são muito perto, que me abençoam, o pastor Lívio, que esteve ministrando aqui, assim como o pastor Márcio já esteve ministrando aqui, ao pastor Mário Levi, da IPNJ, que também tem sido uma bênção na minha vida, seu ministro de louvor, Lobão, que já ministrou aqui para a gente, a Yuli Matos, da Igreja de Cristo, também veio nos abençoar, ao diretor-geral do Colégio 7 de Setembro, o Henrique, e a diretora dessa escola, a Ana, né, os agradecimentos a pastores e amigos. E tem alguns amigos do reino que eles são além da linha do tempo, né? Então, minha gratidão a você, Nel, né, por ter nos abençoado algumas vezes aqui com sua batera, sua querida esposa. Ao Dandan, obrigado, Dandan, cadê você? Né, demorou para estar aqui, que ele viaja muito, mas está aqui hoje para nos abençoar. Obrigado por nos abençoar. Ao Daniel e a Gleice, que têm servido com a gente. Eles estão aqui? Não, né? Uau, que bom, que tem aberto o lugar deles ali no Maracanã para a gente reunir a nossa mega célula Conectados, né? Então, tem que ser um espaço como aquele maravilhoso. Obrigado, porque vocês têm semeado na nossa igreja. Ao pastor Flávio, lá do Mato Grosso, que também tem nos ajudado imensamente. A alguns outros irmãos, né, que não estão aqui, mas eu quero mencionar, Luiz Olavo e Janete, são 2 empresários lá do Mato Grosso que semearam na nossa vida, que nos abençoaram para estar aqui. Enfim, pastor Tilica, pastor Euclides, que é o pastor
a quem eu tive a oportunidade de ser pastoreado durante algum tempo. Bom, gente, nossos agradecimentos também vai para os nossos líderes de células, todos eles que abrem suas casas, abrem suas agendas para receber gente. Receber gente em casa dá trabalho, mas também é glorioso, né? Gratidão a todos os ministérios, né, que não são muitos, mas todos eles já estabelecidos, fundamentados para a glória de Deus, e a minha família, né, que me ama, que me suporta, que me abençoa, que está junto. Obrigado, amor. Te amo. Eu quero deixar também um versículo, e aí a gente vai comer bolo. Tá certo? Celebrar esse momento. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Irmãos, a Casa Viva não nasceu de um projeto, não nasceu de um sonho. A Casa Viva é um lugar onde a gente tem ansiado e buscado em ambientes de oração, em ambiente profético, em ambiente da palavra, um fluir que não tem como controlar. E aí agora eu entendo que tudo que o Espírito faz não tem como controlar, não tem como programar, e vocês não sabem, talvez tenha a dimensão de como Deus está me quebrando, me confrontando, todas as minhas estruturas organizacionais, todas as minhas estruturas de planejamento, que eu amo fazer isso, sou isso, mas não posso ser essa pessoa quando se trata do reino de Deus. Eu não posso e não quero controlar as pessoas, o futuro delas, as decisões delas, os rumos delas. Eu só quero ser um farol, uma ponte, um oásis, para dizer, vem mergulhar nessas águas com a gente. E eu creio que o que está acontecendo na Casa Viva é um fluir de águas correntes que está transformando de dentro para fora. Muita coisa tremenda está acontecendo. Muita coisa tremenda. Vocês sabem de onde que essa história de uma célula, de uma mega célula, crescendo de uma forma extraordinária ali no Maracanaú começou? Em um velório. Né, Mara? Né, Moisés? A gente foi orar e trazer uma palavra para a partida do nosso querido Bruno. Mas Deus se manifestou com águas vivas tão grande ali, que as pessoas pediram para que aquelas pessoas que estavam naquele velório se reunissem mais uma vez. E a gente fez mais um culto no meio da calçada ali, no meio da rua, com 80 e poucas pessoas, e dali uma célula, mega célula, que tem crescido, em breve vai multiplicar, e isso faz parte dos sonhos de Deus para nós, porque a gente sonha em que a Casa Viva seja uma expansão para qualquer lugar que Deus quer, não que eu planejar, mas que Deus quer. É tremendo demais ver o que Deus está fazendo no nosso meio, uma unção que o Espírito Santo promove na igreja, gente, uma unção de amor. E é isso que eu quero, uma unção que muda caráter, mas uma unção que nos faz amar. Não é possível amar sem o poder do Espírito Santo. Não é possível amar, liderar, cuidar de gente, se o Espírito Santo não estiver fluindo de dentro para fora. De verdade, gente, eu amo treinamento, mas não é um treinamento. Eu amo organização, mas não é organização. É fluir do Espírito Santo. Por isso que Paulo diz para Timóteo, Paulo, o cara é Paulo, ele diz para Timóteo, ei, Timóteo, você não recebeu um espírito de covardia. Ele não diz, você não recebeu um pensamento, você não recebeu uma instrução, você não recebeu uma ideia, você recebeu o Espírito. E o Espírito não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E é isso que nós vamos ministrar a próxima semana. É falar sobre como o poder do Espírito, que é sobrenatural, se move através do poder, do amor e do equilíbrio. E é isso que a gente vê nessa casa, e peço que nós continuemos a fluir. Amém? Vamos fluir, igreja. Vamos fluir. Começa no quarto secreto. Depois vai para a mesa. E depois vai para as casas. E depois vem para o templo. Estamos comprometidos com essa sequência.
Enquanto a gente não tiver homens que amam mais a Jesus do que qualquer outra coisa, a gente não vai ficar quieto, né? Mas esse amor por Jesus tem que ser mergulhado no Espírito Santo, aquele que a gente não controla, mas que age com grande poder e grande glória. Eu preciso... coloca aqui os últimos slides. Vai passando, por favor. Travou? Nós começamos a nossa igreja em uma célula com 20 pessoas. E eu queria falar disso só agora no final, para que não ficasse aqui que a gente está celebrando números. Mas a gente precisa entender, mais embaixo. Mais. Aí, pode abrir essa. Essa foi nosso primeiro encontro. Vai dar certo. Isso, com 20 pessoas. No nosso condomínio. Tem algumas famílias que estiveram apenas nesse primeiro dia para conhecer, obviamente, tranquilo. Nós tivemos uma média de 20 pessoas nesse encontro. 6 meses depois, o Fluir aconteceu, já éramos uma média de 70 pessoas. E, para a glória de Deus, chegamos hoje em um ano com 140 discípulos. Não tem foto ali, porque a foto vai ser tirada hoje, né? Mas um crescimento extraordinário. Isso no poder do Espírito Santo, no poder do amor e no poder das casas. A gente crê nisso e vai viver isso imensamente para a glória de Deus. Tá bom? Vamos comer bolo? Volta aqui para os primeiros slides. Quer pizza? Não, hoje não. Só bolo. Bolo, suco, refri, tá bom? Pessoal, só para você saber o que vai acontecer nas próximas semanas na Casa Viva. Terça agora nós temos a nossa aula especial, Planejar 2024. Quem esteve aqui no culto da virada recebeu uma ministração sobre consagrar sonhos e planos e a gente vai te ajudar a planejar, tá bom? O nosso encontro de mulheres vai acontecer próximo sábado, 1º do ano. A pastora Vanessa está aqui para ministrar esse momento nesse próprio auditório, sábado que vem, 4 horas da tarde, mulheres todas convidadas para isso. Próximo. Gente, nós estamos treinando agora, viu? Tem uma galera empolgada. Claro, né? A gente que é corredor também gosta desse momento, tá bom? Então, sábado, dia 27, 6h30 da manhã, muito tarde, viu, gente? Muito tarde. É bom 5h30. Bom, mas 6h30 dá para você chegar, para a gente fazer um treinão e uma caminhada ali, e você vai acompanhar isso melhor nas redes sociais. Próximo, Escola do Discípulo. Nós iniciamos, né, dia 30 de janeiro, na última terça-feira do mês. A gente dá mais informações depois. Próximo, o nosso Imersão, para quem quer conhecer e fazer parte da Casa Viva, precisa viver e passar por essa experiência, chamado Imersão, dia 3, o primeiro sábado de fevereiro. Próximo, e nós estamos, então, numa nova estação na nossa igreja, chamada Estação Viver, e nós estamos focando no viver o sobrenatural. É isso. Pessoal, vamos ficar de pé. A gente vai orar, agradecendo a Deus por essa manhã tão especial. Obrigado pela sua presença, por ter ficado um pouquinho de tempo a mais. O calor diminuiu um pouquinho, não foi? Diminuiu um pouquinho? Eu senti, amenizou isso, amenizou. Vamos orar, então, agradecendo por essa manhã tão especial.